Então vamos responder a uma primeira pergunta que talvez muitos de vocês se façam. Eu devo realmente virtualizar? Eu devo instalar mais um programa no meu computador para ficar simulando um ambiente? Eu vou falar de Windows. Se eu já estou usando Windows, preciso disso mesmo? Olha, se você só usa o Windows, você é quem mais precisa de virtualização. Outras pessoas que usam Linux não precisam tanto, eles têm uma outra ferramenta chamada Docker, que muitas vezes pode suprimir a necessidade de virtualizar. Então vamos entender um pouquinho melhor. O problema que muitos de nós, né, é ter numa mesma máquina os meus arquivos pessoais, meus contratos de trabalho, né, e ter também ferramenta. Eu vou programar para celulares Androids ou macOS, eu tenho a ferramenta X. Programar para outro sistema, eu tenho os programas ou conjuntos de programas Y. Aí eu tenho uma necessidade de uma plataforma com banco de dados e web, aí eu tenho um conjunto de programas Z. Tudo isso instalado no meu computador. Evidentemente, eu não uso todos eles ao mesmo tempo. Às vezes eu tenho que fazer contabilidade na minha própria empresa, né? Pagar impostos e tudo mais, e aí vai um monte de outros programas que o governo exige, né? Muitas vezes eu tenho que fazer isso. Às vezes eu tenho que cuidar dos meus investimentos, né? A aposentadoria minha, né? Então, outro conjunto de ferramentas que está aqui na minha máquina. Tudo estar no seu computador, às vezes, é um problema. Porque você olha às vezes para a tela de um programador e você observa aquele monte de ícones e um monte de coisas que ele precisa se lembrar, né? Guardar na cachola dele. Então, ao virtualizar, você vai dividir, né, as tarefas, tasks em máquinas virtuais diferentes. A compartibilização, né, das suas ferramentas por contextos. Se eu vou programar com um banco de dados, por exemplo, PHP, um banco de dados específico, com as suas ferramentas e tudo mais, a máquina virtual ali, Linux, por exemplo, né, dentro de um ambiente Windows, ou o inverso, tanto faz. Né? Eu quero experimentar uma programação, quero criar plugins PHP, né, para esses CMS que tem por aí. Baixa ali numa máquina virtual e experimenta sem pegar a sua máquina principal. Né? Isso é ótimo. Agora, se você usa um ambiente Linux, você nem sempre precisa de virtualizar, porque você tem a seu favor o Docker. Então, se eu quiser um Postgre instalado no meu computador, eu não preciso instalar no meu computador. Eu posso baixar uma imagem Docker e seguir minha programação no meu computador. Mas eu também posso virtualizar. Eu posso pegar o Docker aqui, baixar, né, rodar no meu computador, né, em uma máquina Windows, criar a aplicação ou a ferramenta de desktop para acessar essa máquina Docker. Né? Então, existe a virtualização que resolve uma série de problemas. Ok? Então, virtualização é a saída para muitos esquemas. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Quando se fala de virtualização, algumas pessoas, muitos de vocês são programadores, já devem ter ouvido falar sobre virtualização do tipo 1 e do tipo 2. E vamos falar que tipo 1 é o suprassumo da virtualização. É verdade, mas a virtualização do tipo 2 é o que nós iremos usar. Ela não fica tão atrás assim da virtualização do tipo 1. Na realidade, ela insere muito mais vantagens para você. Virtualizar dentro de um desktop, ao invés de virtualizar um servidor bare metal, né, como a gente chama de virtualização do tipo 1, né, virtualização tipo 1 é complexa, não tem todas as features que você precisaria. Tem muito mais vantagem para você a virtualização do tipo 2, e é desse que a gente vai focar. A ferramenta que eu irei usar é o VirtualBox, muito conhecido por vocês, mas ela não é a única. Né? Compete com ele também, virtualização do tipo 2, o VMware Workstation, né? Que recentemente tornou-se gratuito para uso pessoal. Né? Tá bom? Mas vamos falar VirtualBox. Qual Windows virtualizar? Eu coloquei aqui o Windows para botar para você ter uma ideia da minha indicação. Muitos de vocês virtualizam o Windows Desktop.
Mas para programação, ele não é o melhor. Ó. É o Windows Server. Por que o Windows Server? Ele tem, ele tem as suas contas locais, então você não precisa ter uma conta online. Ele é muito mais flexível que a versão desktop e ele tem um consumo de memória RAM, então um footprint muito menor, 1,2 GB de RAM só para ele. Você acha que isso talvez seja muito? Não é. Quando você começar a abrir Google Chrome, eu nem abro Google Chrome dentro de uma máquina virtual. O Google Chrome, por exemplo, né, ele consome muito mais do que isso. Né? Então, footprint menor. E a performance dele é bastante otimizada para disco, para servir. Né? Então, se você quiser instalar um banco de dados, Firebird, MySQL ou qualquer outro que seja para o Windows, é o que tem melhor performance. E outros programas não ficam roubando performance dele. E às vezes, você vê 1,2 GB aqui, mas aqui ó, 1,1, né? Né? Tá? Então, o Windows é o melhor. Agora, vamos a algumas dicas para que você seja produtivo com o Windows. Primeira coisa, papel de parede. Não tem que ter papel de parede, não tem que ter screensaver, não tem que ter nada disso. Tá? Aqui, essa máquina virtual, ela está com 8 GB de RAM. 8 gigas é assim, para muitas máquinas virtuais é eficiente para, por exemplo, programar em Delphi, mas outras linguagens, por exemplo, como Lazarus, por exemplo, você pode ficar com menos de 8 gigas, tá? Muito produtivo, mas infelizmente para Delphi, né, eu tenho que te dizer, com as últimas adições que eles fizeram no Delphi 12, do 11, a partir do 11, né, é muito difícil você tentar criar uma máquina virtual e não usar 8 GB de RAM. Você vai sofrer um pouco, tá bom? Com 4 eu diria para você nem tentar, tá bom? Não tenta não. Uma outra coisa que você precisa fazer é isso aqui, ó. Quando eu reiniciar essa máquina aqui, eu não preciso perder tempo digitando logins. Né? Eu tenho que colocar o Autologon para funcionar. O Autologon funciona para Windows, né, qualquer uma das versões, inclusive algumas versões mais antigas, isso já estava pronto lá, né? Não é agora, nas versões mais recentes, você tem que ir lá no Group Policies para ativar isso. Ou usar alguns programinhas que fazem isso aí. Ó. Você ligou, já vai na conta específica, já liga. A segurança sua não está dentro da máquina virtual. Você não precisa dela, ela está no sistema host, né, no sistema anfitrião, tá bom? Aqui também temos uma segunda item. Você precisa de todos os serviços mesmo que estão aqui, você pode desabilitar uns. Eu não desabilitei nenhum aqui, mas existem alguns serviços que não são essenciais e que já o Windows já liga com alguns deles. O Windows Server vem com menos serviços já pré-habilitados. O Windows 11, por outro lado, vem com muita coisa habilitada. E aqui, né, já mostrei para vocês, ele usa cerca de 1,2 GB com esses serviços habilitados e rodando. Então você pode desabilitar aquilo que você não precisa. Tá? Também você deve ter notado que o Autologon, né, é uma necessidade e ele remove a necessidade do Ctrl Alt Del. Sistemas Windows Server, se você já não sabe disso, saiba agora. Você tem que dar Ctrl Alt Del para poder iniciar um logon. Né? A prática do Windows Server é você não desliga o Windows Server. Né? Mas se você quiser isso, você aperta Ctrl Alt Del. Então essa necessidade também é preciso removê-la para você ser produtivo. Uma outra coisa que eu tenho aqui é que você, vamos rodar aqui no administrador, só para você ver uma coisinha. Estou rodando como administrador aqui, com permissão de administrador, mas o meu usuário, opa, meu sistema agora é tal de G Santana. Não se usa conta de administrador dentro de uma máquina virtual. Não usa. Às vezes você precisa disso numa máquina, eventualmente, mas é mais prático para você usar uma conta comum que esteja no grupo de administradores e então elevar sua permissão, como eu fiz aqui, rodei o CMD, você notou? Rodei o CMD, fiz o que aqui? Ó? Executar como administrador.
Quando você está desenvolvendo, o comportamento do Windows é diferente quando você é administrador e quando você é usuário comum. Você não percebe algumas falhas dentro do seu programa quando você está rodando como administrador. Ele pode estar usando um componente qualquer que você esteja lá no Lazarus, ou uma impressora, ou uma configuração especial, que faça acesso a partes de registros ou partes do sistema de arquivos que o usuário comum não acessaria. Então você não percebe esse tipo de erro, mas você percebe esse tipo de erro quando você vai rodar como usuário comum. Então aí não tem problema nenhum depois você levar suas permissões para poder rodar algo que exige um pouquinho mais, tá bom? Mas aí você está fazendo explicitamente, então você sabe o que está fazendo, não é um programa oculto, não é você mesmo. Então, faça isso, tá bom? Então, agora que a gente está começando a falar sobre como otimizar sua máquina virtual Windows, é bom você entender que não vamos colocar tudo o que você precisa numa única máquina virtual. Você tem que criar máquinas virtuais para uso específico. Se eu tenho uma máquina virtual, é para programar em Delphi, né? Você instala o Delphi na sua máquina virtual, você vai ativar ela, né? E vai guardar, e você vai fazer backup da sua máquina virtual. Agora, quando você tem que programar com Lazarus, dá para instalar o Lazarus na mesma máquina que tem Windows? Dá, dá sim. Mas se você puder criar uma outra máquina virtual para Lazarus, seria melhor, desde que os mesmos códigos não sejam compartilhados entre Delphi e Lazarus, máquinas virtuais separadas. Por quê? Porque o rendimento de uma máquina virtual somente com o que ela precisa é maior. O Delphi, por exemplo, ele roda alguns serviços em background, né, fazendo telemetria e outras coisas que diminuem o rendimento da sua máquina virtual. Alguns programas que você vai instalar, por exemplo, programas de banco, demais roubam a performance, né, da sua máquina virtual. Então, não é bom você ter uma máquina virtual para todas as coisas. Inclusive, eu tenho uma para bancos. Por quê? Porque banco, né, e aqueles banquinhos, sabe, o Santander, por exemplo, o Itaú, ele quer uma aplicação instalada dentro do seu computador para poder acessar o site. Eu já desisti de acessar pelo computador. Se eu tiver que fazer, é só no celular, né? Mas às vezes você precisa usar o computador. Só que aí tem um problema, aqueles pluginzinhos, eles roubam uma performance danada. São programas de telemetria que mede tudo que está rodando no seu computador, esteja você acessando o serviço do banco ou não. Elas vão lá no kernel do Linux. Já aconteceu de uma atualização dessas de banco quebrar o Windows, né? Entende qual é o problema? A Microsoft libera que você crie drivers para antivírus, para sistema de banco, né? E isso afeta diretamente, né, o kernel Windows, né? E, consequentemente, performance é prejudicada. Então, não misture as coisas. Uma máquina virtual para cada propósito. Se eventualmente Delphi e Lazarus você não vê problema nenhum estarem juntos, tudo bem, tá bom? Ferramentas diagnósticos, né, ferramentas de banco de dados estarem juntos, não tem problema desde que eles sejam do mesmo contexto. Não é para que você não tenha que sair de uma máquina, carregar outra, para você fazer uma coisa que você gostaria de fazer na outra máquina virtual. Isso te dá muita produtividade depois, especialmente quando você usa programas registrados, que se você desinstalar, meu Deus, que dor de cabeça dá depois, né? Tem que pedir de novo, né, a licença para aquela empresa que te deu uma chave quando você comprou. Então, deixa a máquina, deixa esses programas registrados e ativos numa mesma máquina virtual, né, e vai ficar ali para sempre, tá bom? Então, lembre-se, é uma premissa irrevogável essa. Cada VM, né, com seu propósito já definido, tá bom? Uma outra coisa que é uma premissa irrevogável: evite guardar trabalho dentro de uma VM. Eu vou mostrar aqui uma coisa interessante, né? Eu vou olhar aqui, ó.
Espero que você esteja vendo, né? Aqui no meu Drive C, eu tenho uma pastinha chamada MNT, com a pasta Downloads, que vai para a pasta Downloads do meu Linux. Eu tenho uma pasta MNT aqui com projetos DX2, projetos em Delphi, DX2. Se eu dar um clique aqui, ela vai para uma pasta do meu sistema host, meu sistema anfitrião. Né? Então, o que acontece aqui? Né? Então, a máquina anfitriã, né, está compartilhando algumas pastas com o VirtualBox. E eu montei essas pastas aqui, entre diretórios, né, que estão aqui. Né? Vou olhar aqui agora, vou carregar o meu sistema e vou mostrar para vocês. Deixa eu carregar aqui, ó, minha pasta Downloads e MNT Downloads aqui também. São as mesmas pastas. A mesma coisa para as pastas de projetos. Isso é uma premissa irrevogável. Considere que toda máquina virtual ela é suja, ela é imunda, ela é impura. Você vai fazer muitas coisas com ela, né? E você não vai se importar em nada, né? Com o que tem dentro da máquina virtual. A máquina virtual é para não te dar dor de cabeça. Deu problema? Reseta ela. Não, você não vai reinstalar nada, não. Vai resetar o snapshot, voltar a um ponto limpo no tempo e começa de novo. Então você não tem que perder nada que esteja aqui no Drive C. Por isso a máquina vai estar sempre enxuta, tá bom? Premissa irrevogável. Aprende isso. Não guarde trabalhos seus dentro de máquinas virtuais. Não sei se você entendeu direito. Quando eu falo trabalho, é os arquivos de trabalho. Você instala Excel, instala Word, instala Delphi, instala o que você quiser. Mas XLS, DocX e código-fonte de sistema, esse fica do lado de fora. As ferramentas que você usa, do lado de dentro de uma VM. Tá bom? E não se preocupe com performance, não tem muita diferença de performance por causa disso. Você pode até usar letrinhas, né, para mapear, né, mas eu preferi aqui, né, usar pontos de mapeamento. Né, pontos de mapeamento eles são interessantes. Vamos falar disso agora. E eu posso fazer algo dentro do VirtualBox que é mapear, né, as unidades de rede. Se eu entrar aqui em redes, eu vou ver o VirtualBox e os compartilhamentos que eu entrei aqui. Eu posso chegar nesse negócio aqui e mapear com uma letra, por exemplo, Z, né, e dizer que isso aqui vai ficar sempre Z, tá bom? Aí eu concluo e aí eu vou ter agora, dentro do meu computador, quando der dois cliques aqui, eu vou ter a letra Z, tá bom? Só que quando você usa código-fonte, o que acontece? Se eu selecionar um código-fonte que esteja na letra Z, o Searchpad do Lazarus, Delphi e outras linguagens de programação, eles vão mapear literalmente Z dois pontos. Ao contrário, né, se você usar essa pasta MNT aqui, normalmente, né, muitos programas, até AutoCAD faz isso, né, eles vão colocar paths relativos. Enquanto você abre um projeto, ele vai colocar dois pontinhos, volta um nível, dois pontinhos, volta um nível. Né? E desde que você não abra diretamente no Drive C dois pontos, né, ele vai colocar C dois pontos, ele vai ficar voltando e entrando dentro de subpastas. Né? Vamos colocar paths relativos. Paths relativos vai fazer com que a sua aplicação não ingesse. Você pode copiar essa pasta para um outro lugar e desde que ele tenha a outra pasta em relação à pasta principal, né, ele vai abrir de boa. Mas se você fazer com que o Searchpad entre uma letrinha de drive, né, então se ele usar um Z dois pontos no path, aí você tem um problema. Porque toda vez que você abrir um projeto, ele vai querer Z dois pontos em algum lugar, né, onde tem aqueles arquivos. E isso complica seu ambiente de programação. Então, se puder, evite letras de drives. Faça o que eu fiz aqui, montagens dentro do sistema Windows. E se você não souber como faz, links simbólicos. O Windows tem isso também, não é só Linux não. Tá? Links simbólicos para unidades UNCs, né, de rede. Então eu quero que mnt barra downloads, né, seja uma subentrada para barra barra
virtualbox/downloads. É assim que funciona. Uma outra premissa irrevogável é, por favor, não guarde informações pessoais dentro da sua máquina virtual quando estiver usando programas, né, que você são proprietários. Quer saber de uma coisa? Por exemplo, o Delphi. Se você usar o Delphi, mesmo que seja a versão Community, ela tem algo chamado telemetria. Ele captura de você as variáveis de ambiente, históricos de navegação, né, e muitas outras informações. Se você, por exemplo, usa o Git, você usa lá o Git config, né, para poder dar o seu nome, seu e-mail, né, do seu Git, da sua conta GitHub, né? Pois é, essas informações podem vir a ser capturadas e elas podem ser usadas de maneira indevida, né? Uma validação de um e-mail, né? Ou até usar contra você, né? Então, Delphi, por exemplo, Community, né? Se ele achar que você está instalando um banco de dados que, embora funcione, você está fazendo acesso remoto a ele, né? Fala assim, essa versão não é, embora funcione, ela não pode ser usada para acesso remoto, aí você pode vir a ser procurado, pelo embarcadeiro, né, e seus agentes. Tá? Então toma cuidado com isso, né? Então toma cuidado. Muitos programas, ferramentas de programas, especialmente as comerciais, têm telemetria embutida. E se tem telemetria embutida, né, você tem que tomar muito cuidado. Mesmo que as ferramentas foram adquiridas de maneira legal, não é bacana você ceder informações suas, né, dentro desse tipo de ambiente. Então, tenha um nickname de internet, um e-mail de nickname, para usar essas ferramentas dentro de máquina virtual, mas não use o seu e-mail pessoal. Há uma coisa muito interessante que o VirtualBox, um virtualizador do tipo 2, possui, que virtualizadores do tipo 1 não possuem. Na- Eles são produtivos porque eles permitem que você dê um Ctrl V dentro de uma máquina virtual que você capturou no seu sistema anfitrião. Se eu estou usando Linux, como agora, por exemplo, né? Estou usando Linux, tá certo? Eu venho aqui e dou um Ctrl C aqui, né? E se eu tiver aqui com integração, né, de clipboard, né, tem isso também, você pode ligar ou desligar, né? Ó, aqui está bidirecional, isso significa que o meu clipboard, né, funciona para os dois lados. Então, dou um Ctrl C aqui. Aí eu abro aqui um bloco de notas, né? Dou um Ctrl V, tá ali. Tá vendo? Aí eu escrevo qualquer coisinha aqui, dou um Ctrl C, né? E vou então no meu sistema GNOME, né? Carrego ele, né? Opa, carregou um outro arquivo aqui, né? Aqui, ó. Então, isso está liberado para os dois lados. O que está liberado também é você poder simplesmente, né, tem as pastas compartilhadas, isso eu já mencionei para vocês, simplesmente arrastar e soltar arquivos, né? Você tem arquivo aqui no Linux, você tem um zipzinho, arrasta aqui para a área de trabalho, pronto, está ali, né? Não precisa mapear, não precisa nada. Então, é uma coisa muito interessante, né? Uma outra premissa muito importante de você ter com máquina virtual é que máquina virtual ela deve estar livre de qualquer peso que ela possa carregar. Então você vai tirar programas e serviços que são desnecessários, né? Por isso que eu sugeri, né, o Windows Server, porque ele já vem pronto nesse sentido. Mas vem com alguns serviços que eventualmente você não precisa dela. Você vai desativar o antivírus, você vai desativar a memória virtual, né? Você vai desativar aquela economia de energia, tira fora, não tem isso. Desligar a tela depois de tantos minutos, né, ligado, desativa também, né? São itens, papel de parede, né? São itens que você não precisa.
Não precisa dentro de uma máquina virtual e ela carrega um certo trabalho. Ainda que um papel de parede pareça ser um trabalho mínimo, mas não é assim não. Toda vez que você vai instalar dentro de uma máquina virtual programas como, por exemplo, Google Chrome, Adobe Reader, né, para você ler PDFs, Java, todos eles usam o sistema de agendamento Windows para verificar de tempos em tempos as suas próprias atualizações. Algumas delas estão agendadas assim que a pessoa fizer login. Então, quando isso acontece, você faz login, fica aquela lerdeza. É porque existe um programa da Adobe, por exemplo, tentando verificar, né, se existe acesso ou não, né, a atualizações. E se tiver, ela vai procurar e então baixar. Então você vai lá no agendador de tarefas, se puder, arranca tudo. Uma outra premissa muito interessante é crie o snapshot assim que o Windows está pronto. Você fez todo esse trabalho, né? O que você pode fazer agora? Você pode exportar sua máquina Windows como uma appliance. O que é uma appliance? É um arquivo .ova, né, que você poderá transferir, transportar para outras máquinas. Eu quero tirar o meu Lazarus aqui, está dentro de uma máquina virtual com um monte de aplicações interessantes e quero colocar numa outra máquina. Eu exportei esse OVA e agora eu vou naquele outro computador e importo de novo. Eu tenho a máquina igualzinha aqui. Inclusive, se você registrou alguns produtos, eles já estarão registrados na outra máquina de destino. Então, quando a máquina está prontinha, você exporta uma appliance e você também pode estar criando, né, uma máquina virtual. Né? Olha só aqui, por exemplo, ó. Aqui na minha máquina virtual, deixa eu minimizar aqui, ó. Essa Winbase aqui, ó, ela tem, né, algumas, alguns snapshots. Um deles eu chamo de marco zero. Por quê? Não importa o que eu faça. Eu vou criando snapshots, snapshots, snapshot, que nem aqui. Eu fiz aqui um link para o Winbase e o WinXDE, né, que são essas máquinas virtuais que estão aqui. Depois eu posso apagar ou retornar ao marco zero. Né? Então, isso te dá um poder de liberdade muito grande. Você não tem que ficar se preocupando. Será que deu zebra aqui? Restaura. Uf. Isso se dá online, né? Você simplesmente pode restaurar ao vivo, né? De um ponto do tempo a outro ponto do tempo, sem parar o que você está fazendo. Né? Você se preocupa. Por isso é tão importante não guardar código-fonte ou trabalho seu dentro da máquina virtual, porque você vai usar muitos snapshots. Né? Então, snapshots é isso. São pontos da linha do tempo da sua máquina virtual que você cria. Eles são os checkpoints e você pode voltar a ela, ignorando tudo que você fez depois. Então, quando o seu Windows estiver tudo legalizadinho, né, com as suas senhas batidas, crie, né, exporte uma appliance e crie o snapshot. Digamos que você precisa criar mais uma máquina Windows. Você pode pegar aquele appliance que você exportou e importar, mudar o nome da máquina, né? Você não começa mais do zero. Então, se você criar uma. Só instalei o Windows, mais nada. Tirei todos os serviços. Você pode usar essa máquina virtual, né, que você já limpou ela está no ponto, né, e você pode clonar ela. E tem dois tipos de clonagem. Existe a clonagem, né, que você pode fazer, que é a do tipo linkada e a do tipo completa. Completo, o nome já diz. Você copiou exatamente igual e está ali. A linkada, ela é uma clonagem derivativa. Isso significa que se eu clonei o IndexE dessa daqui e essa Winbase 1 dessa daqui, essa aqui eu nunca mais vou poder apagar. Por isso que ela tem essa aqui, ó. Está vendo esse snapshot aqui criado? Então, essa máquina virtual aqui tem um monte de outras coisas que essa daqui não tem. Mas o que essa aqui teve, essa aqui terá também. Então, agora você só acrescenta novas ferramentas na derivativa, na linkada, né? e, e a parte ocupada no seu disco será muito menor. Né? Então, existe uma certa vantagem, mas uma única desvantagem.
é que você nunca poderá apagar essa. Se você apagar essa, né, as linkadas vão sumir juntos. Né? Por isso, se você quiser independência entre máquinas virtuais, você vai fazer uma clonagem completa. Também uma vantagem que você tem ao virtualizar é o sistema de janelas. Vou entrar aqui nessa configuração dessa máquina aqui, e aqui em sistema, né, interface de usuário, desculpa, você tem como você quer ver a sua máquina virtual. Nós estamos vendo aquele como janela. Isso significa que você starta e é uma janela. Você pode maximizar, minimizar, né? Dar um refresh, trabalhar lado a lado com outra máquina virtual. Ele é uma janela, com Windows dentro. Mas não existe apenas essa forma. Existe a forma tela cheia, onde você ocupa 100% da sua área e a sua experiência é exatamente como se estivesse trabalhando com Windows. Né? E o sistema hospedeiro, nesse caso, né, você praticamente não vai ter uso nele. Então, a sua concentração vai estar dentro de uma máquina Windows e para qualquer outra pessoa que veja você trabalhar, você está trabalhando com Windows. E existe o modo seamless e o modo escalonado. Escalonado é igual a janela, só que à medida que você arrasta, né, para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, os caracteres se esticarão, mantendo a mesma resolução. É o preview. Né? Né? Então, não é legal. O modo normal, né? Quando você arrasta a janela para aumentar as dimensões, ele vai na configuração do Windows e é como se você tivesse mudado de resolução. Aí os caracteres, eles mudam para ter a aparência, né, daquela resolução que você está tendo. Né? Então, é muito melhor. Né? O escalonado não, mantém a mesma resolução, mas você estica. Né? É ruim. O modo Seamless, poucas pessoas conhecem, mas ele é muito produtivo. Não é apenas o VirtualBox, o VMware Workstation, quando usei ele, também tinha essa opção. Mas modo Seamless é isso aqui, ó. Eu vou iniciar e veja se você percebe a diferença. Tá? Isso pode ser acessado aqui quando você vai iniciar uma máquina virtual ou através de teclas de atalho. Então não é porque eu escolhi um modo que ele vai ficar aquele modo o tempo todo. Se eu dar um Host F ou Ctrl F, ele vai em tela cheia. Se der Ctrl F de novo, ele sai da tela cheia e vira para o modo janela. Se eu vou para o Seamless com Host L, eu saio do Seamless também com Host L. Tá? Então não precisa configurar só no início. Mas vamos ter uma ideia de se você percebe a diferença. Uma janelinha. Tá vendo essa janelinha aqui? Essa janelinha é do meu sistema anfitrião, o Linux, tá bom? Então vamos iniciar aqui a Winbase. Você já viu o boot dela. Agora você vai ver o boot dela em tempo real, né? Às vezes você acha que a máquina virtual é um pouco lenta, devagar, né? Aí depois, às vezes, você cai do cavalo. Aí nós estamos entrando aqui, ele entrou, parece que tá tudo janela aqui, não tá? Parece janela, é verdade. Mas lembre-se, durante o boot do Windows, alguns drivers ainda estão sendo acionados. Então eu estou vendo aqui a minha área de trabalho, né? Mas olha só agora que o Windows bootou todinho, você consegue notar alguma diferença? Não. Essa janela é de quem? Essa janela é do Windows. Né? Mas essa janela aqui? Essa janela é do Linux. Ela que entrou dentro da minha máquina virtual ou o contrário? Você está vendo que aqui são os controles do GNOME. Aqui estamos com o nosso sistema Windows. Eu tenho a janelinha dele aqui, ó. A janelinha do Windows está aqui, com o botãozinho iniciar. E ela está como se estivesse no Windows. Ó. Aqui é o Explorer. Né? Eu estou usando o OBS para gravar esse vídeo, então algumas coisinhas ficam diferentes. O OBS dá uns piripaque às vezes, né? Então o meu Gnome que estava aberto aqui, o sistema de arquivo, já saiu do lugar, né? Mas deixa eu carregar ele aqui de novo, né? E aí você está vendo aqui, ó. Tá vendo? Então ele permite que você possa trabalhar lado a lado com suas. É como se as suas janelas do Windows, né, elas saíssem para o Linux. Eu vou fazer isso agora, nesse exato instante. Vou dar uma pausa no vídeo só para você ver. Agora eu ativei aqui, ó, a telinha do Gnome para ser mostrada
né, o painel, né, em vez de estar embaixo, como muitos ficam, né, fica do lado. Né? Olha, ele está aqui, tá vendo? Então, o modo Seamless, ele permite que você, né, use seu ambiente anfitrião junto com o sistema host. As suas janelas do Windows, eles podem saltar para fora. Né? E você tem aí uma integração, né, entre host, né, e anfitrião. Outro aspecto que pode dar produtividade no seu ambiente virtualizado é você criar redes virtuais. O VirtualBox, assim como outros também do tipo 2, permitem você criar redes privadas que só existem aqui no seu computador. E aí você pode criar diagramas, né, funcionais de máquinas virtuais. Então imagine querer simular, por exemplo, um servidor REST, né, e uma aplicação consumindo aquela, aquela API. Então eu posso criar uma máquina virtual, né, uma Windows, uma outra máquina virtual, um servidor REST, né, com uma API ali, e as duas máquinas na mesma rede privada, sendo virtuais, que não estariam plugadas na sua rede física, e você vê a experiência delas consumindo dados. Como se faz isso? Aqui no VirtualBox você tem aqui essas configurações. Vou mostrar por rápido, mas aqui, cada máquina virtual, você pode configurar ela em modo NAT, Bridge, e tem um modo aqui chamado rede interna e rede exclusiva de hospedeiro. Você, numa outra tela, você tem aqui, olha, vou mostrar aqui em arquivo, ferramentas, e tenho aqui gerenciador de rede. Eu criei, por exemplo, uma rede, não uma rede chamada de host only, né? Que tem 192, 168, 56, 1/24, né? Então, uma rede com servidor DHCP. Então, qualquer máquina virtual colocada no VBox Net 0 vai pegar um desses IPs aqui, né? E se você colocar essas três máquinas, sair configurando elas e colocá-las nessa mesma rede, né? Vamos colocar aqui em host only e VBox Net 0. Vamos colocar outra aqui em configurações, rede, né? Em vez de modo bridge, eu vou colocar host only, VBox Net 0. Pronto, elas estão na mesma rede. Se eu iniciar essa máquina aqui, né? Ela vai pegar a mesma máscara, né? Que eu já defini aqui, ó, em ferramentas, rede, né? 192, 168, 56, alguma coisa. Vamos ver se é isso mesmo. Né? Ela vai guardar, iniciou, aí eu executo. Deixa eu até ir para o CMD. Isso daqui é porque eu havia desligado na mesa anterior. Eu vi que dava para desligar sem ser por SPI e fiz isso, né? Agora, CMD aqui, só para a gente ver qual é o IP. Dali já deu para ver que eu não tenho mais NAT, então não tenho mais internet. Mas se eu vim aqui, aí está, 192.168.56.101. Né? E se eu iniciar aqui essa máquina virtual que eu acabei de configurar essa rede também, ela provavelmente vai pegar 102, qualquer outro IP, né? Mas eu acho que como esse daqui foi 101, eu vou acabar julgando que o outro será 102, né? Né? Iniciar outra máquina aqui, esqueci de iniciar. Às vezes você passa o botão em cima e não aperta o necessário. Bom, aqui está, deixa eu colocar ela aqui de lado. Né? Isso é apenas uma demonstração rápida, mas serve para você poder criar simulações entre redes. Você cria uma rede privada para não ficar sujando a sua rede, né, que é da empresa que você trabalha. Fazer algumas simulações, você não precisa da sua rede, né, particular da sua empresa para fazer algumas simulações. Aliás, se você fizer isso, você está num ambiente já meio que contaminado. Né? Então, vamos parar com isso, não é necessário. Então, agora, se eu rodar aqui o CMD, o Windows, quando está iniciando, você já sabe que às vezes ele é meio lerdinho, né? Mas não tem nada a ver com a máquina virtual. Tá? E se eu colocar aqui pconfig, aí está, 192, 168, 56, 3 e aqui 56, 101. Não foi na sequência como eu imaginei, mas
eu posso uma pingar a outra. 192, 168, 53, 3. Opa, 53, 56, 3. Aí pinga. E essa daqui, por sua vez, ping na 192, 168, 56, 101. Então, uma rede trabalha com a outra e está tudo legal. Então, para alguns ambientes de teste, isso é perfeito. Então, vamos às minhas últimas palavras, finalmente, né? Tava dormindo aí, eu vi. Ferramentas de virtualização, elas são ótimas. Resolvem diversos cenários de testes, né? Não existe apenas testes unitários em código. Tem testes unitários que você vai executar criando máquinas virtuais. Por exemplo, banco de dados, por exemplo, não tem testes unitários para storage procedures, né? Não existe para PSQL, né? Então, você vai usar máquinas virtuais. Em outros ambientes, você quer testar se uma máquina, né? Como que acontece se eu vender duas poltronas simultaneamente? Vamos criar uma rede privativa, uma máquina com outra máquina virtual e vamos fazer essa simulação. Então é ótimo também. Então para muitos testes, né, você vai usar máquinas virtuais ou Docker. Se você é um programador e tem uma DE Linux, por exemplo, você pode usar Docker em muitas situações. Eu não falo Docker em Windows ou Docker em macOS, porque aí você já estaria usando virtualização. Porque o Docker Desktop, né, que as pessoas usam nesse ambiente, já é para virtualizado. Né? Então, vamos lá. Né? Então, eu falei bem a beça de virtualização, não é? Pois é. Então, agora, que segura essa última premissa irrevogável. Você não ama produto nenhum de virtualização. Você não ama marca nenhuma de virtualização. Tem que ser assim. Com muita experiência usando máquinas virtualizadas, né, eu cheguei à conclusão de que as máquinas virtuais elas trocam muito entre elas sobre serem qual é a melhor, qual é a pior. Né? Então você não deve se apegar a nenhuma delas. Se algum dia você experimentar o VMware Workstation e estava usando o VirtualBox e achou o VMware ótimo, excelente, troca. Troca, é simplesmente isso. Então, a ferramenta, né, de virtualização é com um barro nas suas mãos. Você vai moldar e mostrar o sentido dela, né, mas você não vai se apegar a uma etiqueta. Né? Você testa e usa melhor e fica naquela. Se experimentar outra e outra for melhor, muda para aquela. Tá bom? É simplesmente assim. Então, premissa irrevogável: você não ama software de virtualização. Você não faz campanha para software de ninguém, de VirtualBox, VMware, Hyper-V e nenhum outro. Escolha um e seja feliz. E se mais tarde testar outro e o outro for melhor, troque. Tá bom? É simples assim.